A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério, Adoração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso vídeo de hoje, nosso tema, nossa pergunta do dia é: por que Jesus disse que Ele é o único caminho? Vamos responder essa pergunta. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele diz assim: eu sou o caminho. Estudando gramática, nós sabemos que existe artigo definido e existe artigo indefinido. Um artigo indefinido são exemplos na língua portuguesa: uma, uns, umas. Se Jesus dissesse assim: eu sou um caminho, ele estaria usando um artigo indefinido, dizendo assim: eu sou um dos vários caminhos que levam até Deus. Só que Jesus preferiu usar, ele quis usar, escolheu usar um artigo definido: eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, artigo definido, ele está sendo específico em dizer: eu sou o único caminho. Ele vai dizer assim, se isso já não bastasse para entendermos, ele ainda diz assim: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, senão por mim. No mundo existe uma frase que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso talvez seja a maior mentira já contada no mundo. Eu sei que o discurso atual é o seguinte: nós temos que respeitar todas as religiões. Eu concordo, temos que respeitar o ser humano, temos que respeitar a escolha de cada um. Então, cada um escolhe o lugar em que quer estar, cada um escolhe aquilo que quer viver, aquilo que quer acreditar. Se uns querem se basear na Bíblia, outros no Alcorão, outros em qualquer tipo de livro sagrado, livro que considere um livro divino, ou em qualquer igreja, qualquer templo, qualquer religião. Isso daí cada um tem a sua liberdade de agir como quer. Nós respeitamos todas as religiões. Só que Jesus disse claramente: eu sou o caminho. Quando ele disse que ele é o caminho e que ninguém chega até o Pai, ninguém vai até Deus Pai, ninguém vai até Deus a não ser por Jesus. Isso é Jesus dizendo assim: não importa a sua religião, se Jesus não faz parte da sua religião, a sua religião não te salva. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse isso. Então não importa a denominação a qual você pertence, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua igreja, mas Jesus disse que só quem salva é Ele mesmo, o próprio Jesus. Então Maomé não salva, então Allan Kardec não salva, então não importa qual seja a classe de doutrina, de religião que você pertença, nenhuma religião salva. Eu não vim nesse vídeo falar sobre religião. O cristianismo sim é uma religião, mas eu não vim falar do cristianismo, vim falar de Cristo, vim falar de Jesus. E Jesus disse que Ele é o caminho, só Ele salva. Então vamos dizer assim, Jesus meio que privatizou a salvação. Ele disse assim: a salvação é só comigo. Então sem Jesus não dá para ser salvo. Não vai para o céu quem não aceita Jesus. Isso é fato. Aí a pergunta do dia é: por que Jesus disse isso? Aí algumas pessoas, eu conheço pessoas que vão dizer assim: mas o cristianismo é uma religião exclusivista. É só a sua igreja que salva. É só o seu Jesus que salva. O meu Deus não. A minha igreja não. A minha religião não. De novo, eu não disse nada. Quem disse foi Jesus. Se você acredita em Jesus, e hoje nós estamos no ano, atualmente, esse vídeo está sendo gravado, no ano de 2018, depois de Cristo, então a história do mundo foi dividida em antes e depois de Cristo. Ninguém conseguiu isso, nenhum profeta conseguiu isso, nenhuma religião conseguiu isso.
mas Jesus conseguiu. Se você acredita em Jesus, então você é obrigado a acreditar que quando Jesus disse que Ele é o único caminho, Ele estava dizendo a verdade. Então, esse é o fato que nós não conseguimos escapar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Fala de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Está em outra religião? Não vai te salvar. Só Jesus. Ah, mas o profeta, mas o pregador, mas o sacerdote, mas o líder, o líder espiritual, ele não te salva. A sua religião não te salva. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Não existe nenhum nome que salva, a não ser o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, a Bíblia diz assim, versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 2 passos muito simples. Primeiro, se você crer com o seu coração. Segundo, se você confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a Bíblia ensina, eu tenho que crer de todo o meu coração, eu tenho que confessar com a minha boca diante dos homens, eu tenho que fazer uma aliança com Jesus Cristo, diante de testemunhas, diante dos homens, não me envergonhar de Cristo. Jesus, ele falou assim, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus disse assim, se você me confessar, eu te confesso. Se você me negar, eu também te nego. Então Jesus ele vai ensinar o seguinte, se você não confessar o nome dele, não confessar Jesus Cristo, você não vai para o céu, você não está salvo, você está condenado ao inferno. Todo o mundo estava condenado à perdição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos nós, pelos nossos pecados, estávamos morrendo, estávamos indo para o inferno. Deus é santo, Deus é justo, Deus não pode tolerar o pecado. Mas Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados e nos salvou. Mas para que eu seja salvo por Jesus, eu tenho que confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Romanos 10, versículo 9, versículo 10 vai dizer isso, que você confessa com a boca, mas crê com o coração. Essa palavra para crer no original, essa palavra fé, quando a Bíblia fala de fé, a fé no original ela tem a ver com fidelidade. Então ter fé em Deus não é só acreditar que Deus existe, até o diabo acredita em Deus. Ter fé é uma confiança que você deposita em Deus. Ter fé não é uma crença, a fé é um estilo de vida. Quando você tem fé em Deus, você não somente acredita que Deus existe. Quando você tem fé em Deus, você deposita a sua vida, a sua confiança, você deposita tudo que você tem nas mãos de Deus. Então, quando a Bíblia diz que você tem que crer com o seu coração, isso é, confessar com a sua boca, tem que ser uma crença do seu interior. Você precisa entregar a sua vida totalmente para Jesus. Isso não é uma simples crença, isso é um estilo de vida. Você tem que passar a viver para Cristo. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Então Jesus está dizendo o seguinte, se você quer ser cristão, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Isso implica negar o seu eu, negar as suas vontades e viver somente para Cristo. Para fechar o nosso vídeo, eu vou desfazer aqui uma grande mentira, um grande erro que tem sido falado. É que Jesus Cristo, ele é inalcançável. Você não consegue chegar até Jesus. Você precisa de um mediador.
Você precisa de um santo, de uma santa que te aproxime de Jesus. E Jesus te aproxima de Deus. Só que o que a Bíblia diz? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho se deve prestar em tempos oportunos. Aí completa o versículo 6. Então vai dizer assim: Jesus é o único mediador, o único que faz a mediação entre Deus e o homem, a única ponte que liga o homem até Deus é Jesus, sem necessidade de um mediador, de um intercessor, uma intercessora. Eu vou clamar para um intercessor, para uma intercessora que vai interceder por mim. Isso é mentira. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele vai dizer assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho é Jesus, e Jesus te leva diretamente até Deus Pai. Então, salvação só através de Jesus. Isso encerra basicamente o nosso assunto de hoje. Então, talvez você foi ensinado que Jesus Cristo, ele está eternamente crucificado naquela cruz. Você segue uma imagem de um Cristo crucificado. Só que a notícia é: aquela cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Jesus se levantou dos mortos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele não está mais naquela cruz, porque Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou para me salvar e para te salvar, Ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje. Talvez vai ficar dúvida na cabeça de alguém dizendo assim: mas por que só Jesus? Por que não outros caminhos até Deus? Eu quero concluir isso e eu concluo o vídeo. As pessoas vão se queixar, muitas vezes se queixam disso. Mas só o cristianismo? Então é só Jesus que salva? E os outros deuses? E as outras religiões? E as outras pessoas que têm um coração sincero, mas estão em outra religião? A minha pergunta é: Deus criou o homem perfeito, colocou o homem no lugar perfeito, no paraíso, Jardim do Éden. O homem pecou, no lugar perfeito, o homem pecou. E desde então o homem peca. O homem mata, o homem rouba, o homem mente, o homem adultera, o homem engana, trai, o homem vive na prática do pecado. Deus enviou vários profetas, mataram os profetas de Deus. Deus enviou vários homens, várias mulheres. A uns eles crucificaram, a outros eles açoitaram, a outros apedrejaram. Todos eles morreram. E até hoje, em muitos lugares a Bíblia não entra. Até hoje, muitos homens, muitas mulheres são queimados vivos. Até hoje, muitos profetas morrem, muitos pregadores morrem. E a minha pergunta é: as pessoas vão reclamar, mas Deus só deu um caminho? Só um? Só Jesus? O meu espanto não é que Deus está dando um só caminho. Com tudo que o homem fez para Deus, eu fico pasmo como é que Deus ainda deu um caminho. Dê graças a Deus que existe um caminho. Se só existe Jesus, ajoelhe e dá glória a Deus porque existe Jesus. Então, eu lamento te decepcionar, mas qualquer religião que não seja cristã não salva. Só Jesus Cristo salva. E dentro do cristianismo, muitos vão pregar um Jesus falso, um Jesus eternamente crucificado, que nunca ressuscitou, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então, quer conhecer Jesus? Eu quero te desafiar hoje. Dobra os seus joelhos, fecha os teus olhos e faz essa oração dizendo: Senhor, me revela a Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, não o Jesus que uma religião pintou, não o Jesus que uma igreja está pregando, mas o verdadeiro Jesus, independente de religião, de igreja. Quem é o verdadeiro Jesus? Você só consegue conhecer o verdadeiro Jesus lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, e orando e pedindo para Deus revelar para você o verdadeiro Jesus. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje, porque Jesus disse que Ele é o único caminho. Qualquer dúvida, mande para o nosso Facebook, mande para o nosso e-mail, qualquer pergunta que você tenha, qualquer dificuldade que você tenha de entender, lembre-se sempre, a Bíblia responde.